Graças a Deus para a igreja. Amém. Lucas 24. Evangelho de Lucas 24. A partir do verso 13 em diante. Barulho de Bíblia, folheado. Amém? Todos acharam? Amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Vou repetir. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes me entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se os olhos. Então os olhos o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Somente até aqui. Está um pouquinho complicada a leitura. Meu óculos quebrou. Eu preciso, antes de adentrar a palavra, confidenciar algo à igreja, compartilhar com o corpo de Cristo algo que o Senhor Jesus já tem feito na minha vida através dessa palavra. É uma confissão mesmo, que é algo bem particular mesmo. Há muito tempo eu tenho atravessado uma reconstrução espiritual, se assim podemos dizer. Alguns valores tenho revisto. Eu tenho passado momentos num viés bem racional, e há muito tempo ligou um sinal de alerta no meu coração. Há muito tempo eu tenho me sentido bastante o coração endurecido,
tentando racionalizar demais as coisas espirituais. Isso tem me levado a viver uma vida monótona na presença de Deus. Para ser bem sincero, faz um tempinho que eu precisava passar um momento de um quebrantamento verdadeiro, de verdadeiramente sentir a presença do Senhor inundando o meu ser. E quando eu fui avisado que estaria pregando hoje, eu fui buscar de Deus, acima de tudo, qual era o propósito dessa palavra. A gente que geralmente está pregando, o intuito da palavra ser ministrada é a gente buscar uma direção de Deus para, assim, antes de tudo, entender qual é o propósito de Deus para estar passando para a igreja. E eu louvo muito ao Senhor, porque se essa palavra assim não surtir efeito nenhum essa noite, eu tenho que dar muito glória a Deus, porque ela fez muito efeito na minha vida. Muito efeito na minha vida. O Will é meu confidente, né? Louvo a Deus por essa unidade. E eu tenho conversado com ele sobre isso há um certo tempo. A necessidade de desligar um pouquinho do racional e parar de racionalizar todos os eventos que acontecem na nossa vida e tentar buscar uma explicação e verdadeiramente desfrutar da presença de Deus. Quando nós temos o nosso foco ao nosso redor, nos eventos, nas circunstâncias, nós tendemos a viver uma vida monótona, acomodada, porque a gente perde o foco, a gente tira os olhos da glória de Deus. Mas eu quero, antes de iniciar essa palavra, fazer essa oração contigo, porque assim como Deus fez algo extraordinário, eu não tenho outra palavra para descrever, foi algo extraordinário que Deus fez na minha vida. Ao ministrar essa palavra no meu coração, eu assim espero e rogo a Deus que seja esse o efeito que essa palavra tem na igreja hoje. Que ela nos leve a uma condição de quebrantamento, que nós venhamos mudar o nosso foco e entender que a presença do Senhor já é notória em nosso meio. Tudo que o Senhor já fez nessa noite, o Espírito Santo sendo derramado, foi feito com um propósito. Entenda que Deus, Ele não se manifesta no meio do seu povo em vão. Não é algo jogado ao vento. Ele se manifesta com um propósito. E o objetivo da manifestação da glória de Deus hoje é a sua vida, é o seu coração se alegrar, exultar na presença dEle. Então, antes de refletirmos juntos nessa palavra, eu peço que você mais uma vez, sei que você hoje já orou bastante, já falou com Deus, mas que você, assim como eu fiz quando essa palavra abriu no meu coração, eu verdadeiramente desnudei a minha alma diante de Deus. Eu me coloquei diante de Deus sem máscara e falei: Senhor, é isso que eu tenho vivido e é de Ti que eu preciso. Que você hoje, eu não sei a condição espiritual que você chegou nessa comunidade, eu não sei qual o seu nível de discernimento hoje a te levar a entender que o Senhor já tem se manifestado em nosso meio e cabe a nós termos a sensibilidade espiritual de absorver e, acima de tudo, desfrutarmos da presença dEle, de nos alegrarmos da presença dEle, de nos desligarmos desse mundo que nos oprime, de todas as mazelas que nos rodeiam, e entender que Ele vive, está aqui, está presente, e você é o motivo, você é a causa, é o seu coração, é por isso que Ele está aqui, para o seu coração se alegrar. Então, ore comigo. Esqueça quem está ao seu redor. Lembre-se que Deus é Pai. E antes que uma palavra saia dos seus lábios, Ele assim já tem conhecimento. Diante dEle não há máscaras. Diante dEle são corações que estão totalmente expostos. Senhor eterno Deus,
Ajuda-nos, ó Pai, a não estarmos aqui reunidos no Teu nome e estarmos de forma despercebida, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não estarmos aqui, ó Pai, simplesmente para passar um momento, Senhor, efêmero, que não tem efeito nenhum nas nossas vidas, mas ajuda-nos, ó Pai, a termos a sintonia espiritual, a sensibilidade de entendermos que o Senhor se faz presente, que o Senhor tem derramado a sua glória sobre nós, e nós aqui estamos, ó Senhor, porque Tu és o motivo, Tu és, ó Pai. O Senhor propiciou esse momento. Eu rogo a Ti, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, assim como o Senhor trabalhou no meu interior, o Senhor quebrou a dureza do meu coração. Que essa igreja hoje, ó Pai, haja corações, ó Senhor, que sejam solos férteis para a Sua palavra, assim criar raízes e dar o fruto que lhe apraz. O fruto que lhe apraz, que vidas sejam transformadas, renovadas, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus que esse culto foi iniciado com uma palavra que já ardeu meu coração. O William falou ali que a nossa fé é baseada num relacionamento com Cristo. E relacionamentos têm perspectivas. E eu quero iniciar essa palavra exatamente nos levando a uma reflexão sobre isso. Perspectiva. Se eu fosse dar um tema para esse breve sermão, eu colocaria um questionamento. E ao decorrer dessa mensagem, você vai diante de Deus respondendo esse questionamento aí no seu coração. Qual é a perspectiva das nossas vidas em relação ao Evangelho? Se a nossa vida com Cristo ela é um relacionamento, todo relacionamento ele tem duas esferas. Seria um relacionamento redundante. Todo relacionamento depende de duas partes predispostas a se relacionarem. Mas tudo depende da perspectiva. Por quê? Eu posso olhar para Cristo e entenda que a base da fé cristã ela é totalmente estruturada numa pessoa, na pessoa de Cristo. A base da fé cristã ela não é baseada num conjunto de ritos, dogmas. Não. Ela não é baseada num conjunto de regras que eu tenho que seguir, me adequar, para assim, se conseguir cumpri-las, alcançar algum benefício. Não. A estrutura da fé cristã é uma pessoa. E sendo uma pessoa, sendo Cristo o cerne da nossa fé, nós temos que entender que essa pessoa ela tem atributos, valores, uma essência. E se nós entendermos qual é a essência dessa pessoa, que é totalmente baseada em amor, um amor que se sacrifica, nós vamos expandir o nosso entendimento e entender que toda a obra de Cristo, todo o sacrifício, tudo que Ele ensinou e viveu, Ele fez com um propósito. A expressão do amor de Cristo foi o seu sacrifício. Nós não estruturamos a nossa fé numa perspectiva de filosofias banais, ensinos vazios. Não. A nossa fé é estruturada numa pessoa que expressou a sua essência em atitudes, que expressou
a sua essência em amor com a sua própria vida. Quando nós entendemos que nós não estamos aqui para estruturar a nossa fé num conjunto de regras e dogmas religiosos, e entendemos que temos que estruturar a nossa vida, aquilo que nós cremos, a nossa esperança em uma pessoa, nós automaticamente vamos buscar ampliar o nosso conhecimento de quem é essa pessoa, e vamos buscar automaticamente ampliar o nosso conhecimento e nos adequarmos à obra de vida dessa pessoa. A questão é, como a nossa vida com Cristo é um relacionamento, tudo vai depender da nossa perspectiva. Eu posso me relacionar com Cristo, entendendo que Ele é poderoso, que Ele tem poder para fazer tudo aquilo que assim nós buscamos, porém, entendendo que tudo que Ele fez tem um propósito. Aí eu vou me relacionar com Cristo em uma perspectiva de vida adequada ao reino. Ou eu posso olhar para Cristo e entender que Ele é poderoso, que Ele é Deus, que Ele assim pode fazer tudo aquilo quanto está no meu e no seu coração, e tentar moldá-lo a uma perspectiva individualista, colocando Cristo numa caixinha de desejos e assim adequando a minha e a sua perspectiva de vida. Tudo é uma questão de respondermos ao questionamento: qual a nossa perspectiva de vida em relação ao Evangelho? Tudo depende de como eu e você reagimos a essa obra maravilhosa da redenção. E entenda que muitos se pregam aí: eu encontrei Jesus. Não, você não encontrou Jesus, querido. Jesus te encontrou e você reagiu a Ele. A obra da salvação é algo 100% de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém encontra Jesus. Isso aí dá precedente para dizer que o homem tem um coração que busca a Deus. Não, Romanos vai dizer que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então Jesus nos alcançou e nós reagimos. Mas a questão é, diante dessa obra maravilhosa, desse amor que foi expressado na cruz, que o Senhor se entregou e se entregou com um propósito, ao sermos confrontados com esse convite, venha, se entrega, qual é a nossa reação? Que eu e você, como igreja, temos hoje como perspectiva de vida para se adequar ao Evangelho, ou às minhas questões individualistas, aos meus questionamentos, aos meus vãos anseios, aos meus desejos efêmeros, que hoje eu quero, amanhã passou. A questão é, hoje eu quero, se eu não tenho, e a minha perspectiva de vida em relação ao Evangelho são as minhas necessidades, eu me torno alguém frustrado. E o ponto central desse questionamento, sabe qual que é? Dependendo da forma que eu e você reagimos à obra de Cristo, dependendo de qual a perspectiva de vida que nós levamos, nós corremos o sério risco de vivermos frustrados. E a questão é, como que nós podemos se frustrar com uma pessoa que, em essência, é perfeita? Ele é a expressão máxima da perfeição. Como que eu tenho um contato com o Evangelho, com a pessoa de Cristo, e retorno frustrado? Se de um lado desse relacionamento nós temos uma esfera perfeita, com certeza o outro lado, nós,
tem algo que precisa se adequar o mais rápido possível, para não viver uma caminhada com Cristo frustrada dia após dia, porque adequou uma perspectiva defasada em relação ao Evangelho. E por que eu estou falando isso? O Espírito Santo te conhece, meu irmão. Ele sabe como que você entrou aqui. Será que no decorrer da sua caminhada, você teve contato com Cristo, um relacionamento, buscou conhecer com uma perspectiva errada e não se frustrou? Será que você não entrou aqui hoje frustrado? Será que você não chegou aqui como esses discípulos, cheios de indagações, perguntando ao seu coração o porquê disso, o porquê daquilo? Se Deus me chamou, me resgatou, me salvou, como que eu posso me assentar aqui hoje, comungar com meus irmãos e estar frustrado? Lembre-se, uma esfera do relacionamento sempre será perfeita, é Cristo. Nós somos a outra esfera, nós temos que nos adequar, nós temos que rever a nossa perspectiva todos os dias. Mas por que eu estou iniciando essa palavra com essa breve reflexão? Eu não inventei, não é historinha. Porque nós lemos um texto que reflete exatamente tudo isso que foi falado aqui. Mas o mais importante, sabe qual que é? Essa história, ela começa de um jeito, passa por um processo que Cristo interage e ela termina de outro. Tem os discípulos frustrados, no meio da história tem Cristo, e no fim tem os discípulos saindo dessa história totalmente diferentes. E eu te convido hoje para refletir comigo sobre esse processo. Como foi que Cristo ressignificou a vida desses discípulos? Vamos refletir um pouquinho juntos. Nós estamos aqui num período de, talvez, o período de maior incerteza para essa comunidade cristã que está surgindo aqui. Semana da Páscoa, Cristo é crucificado e chega o domingo da ressurreição. Quando Cristo está se manifestando na vida desses discípulos, é o Cristo ressurreto. Eles ainda não entenderam. É interessante que o diálogo, vou precisar de um escolha aqui, só Jesus. O diálogo desses discípulos, eles expressam algumas coisas aqui para nós termos como lição. Acompanhe comigo, por favor. Eu quero me ater aqui inicialmente só naquilo que eles estão dizendo. Verso 14. Lucas 24, verso 14. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Vamos para o 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando tentais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleópatra, disse: és tu só peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, Cristo interagindo: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Leia comigo, e aqui é o verso mais importante para esse ponto desse sermão. E nós, verso 21, esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Os discípulos, eles estão no caminho de Jerusalém a Emaús,
estão ali questionando algumas indagações um ao outro. O mais interessante é que essas indagações, esses questionamentos, eles expressam o que estava no coração desses discípulos. Quando eles dizem que era um profeta poderoso, e dizem também, esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, entenda algo. Esses discípulos estão tendo um entendimento um tanto quanto limitado da pessoa de Cristo. Ele foi um profeta poderoso, de fato foi, mas ele foi muito mais. Quando eles têm uma referência para falar isso. Eles dizem, foi um profeta poderoso, porque eles estão olhando lá para trás a sua cultura, a sua experiência de vida, trazendo uma bagagem e adaptando Cristo a ela. Quando eles fazem a referência de um profeta poderoso e dizem, esperávamos que fosse ele que remisse Israel, estão colocando Cristo no mesmo patamar de Moisés. Estão criando ali um modelo. O grande profeta, está escrito lá em Deuteronômio. A palavra diz que haveria um profeta que viria similar. Essa era a referência desses homens para adaptar o Cristo. É uma perspectiva um tanto quanto limitada. De fato foi um profeta? Foi. Mas foi muito mais. Eles estão expressando o que está no seu coração, olhando para a morte de Cristo, onde eles tiveram um entendimento daquilo que Cristo fez, adaptando a um modelo. Entenda que quando você adapta o Cristo a um modelo, você está criando uma perspectiva de vida. Quando eles olham para o Cristo e o comparam a Moisés, que foi aquele que remiu o povo de Israel do Egito, e criam ali em Cristo uma mesma expectativa de um líder militar, político, que iria tirar o povo de Israel do jugo romano, eles estão olhando para a obra redentora, criando um modelo, adaptando aos seus anseios momentâneos. Esse é o grande perigo de você olhar para Cristo com uma visão limitada e querer adaptar ele a uma perspectiva de vida momentânea. Eles não estão entendendo a dimensão de quem foi o Messias. De fato, ele veio para libertar os cativos, mas os cativos da condenação do pecado. De fato, ele veio para instalar um reino, mas não um reino terreno, um reino eterno, um reino celestial, não um reino momentâneo. Não! Esse é o grande perigo de se relacionar com Cristo numa perspectiva individualista e projetar nele os nossos anseios. É a perspectiva de vida que vai nos moldar. É a perspectiva de vida em relação ao Evangelho que vai moldar o meu e o seu relacionamento com Cristo. Esses homens estão diante do Cristo ressurreto. A Bíblia vai dizer que seus olhos estavam como que fechados. Cristo interagindo com esses homens. E eles focados na sua frustração. Eis o grande perigo do Evangelho, da mensagem de autoajuda, da mensagem que massageia o ego, que põe o homem no centro, criar perspectivas individualistas em relação ao Evangelho e achar que Cristo pode ser um modelo para ser adaptado. Ele é muito mais do que os nossos vãos anseios. Ele é o Messias. O que ele fez tem um propósito, e o propósito é eterno, transcende tudo aquilo que nós almejamos nessa terra. Quando a nossa perspectiva em relação ao Evangelho é uma perspectiva de reino, nós moldamos as nossas escolhas diárias aos valores do reino. Quando a nossa perspectiva de vida em relação ao Evangelho é uma perspectiva individualista, nossas escolhas diárias são escolhas mesquinhas, egoístas, não entendemos quem é o Cristo, limitamos a sua obra, limitamos o seu sacrifício, achamos que ele é uma caixa
de desejos que tem que ser adaptada a mim e a sua vida. Mas Ele é o Messias. Ele entregou, Ele expressou o seu amor na cruz. Ele não pregou sobre o amor simplesmente. Ele expressou o amor com a sua própria vida. Não dá para adaptar o Cristo a uma perspectiva de vida humana, individualista, materialista. Não dá. Não dá para reagir à obra da redenção e tentar adaptá-la em nossas vidas. O Evangelho centrando o homem, não dá. A questão é: o que é a sua perspectiva de vida hoje? Está entendendo? Que até o fim desse breve sermão, nós seremos confrontados a responder esse questionamento. Qual é a perspectiva de vida em relação ao Evangelho? Como que no meu dia a dia eu vou reagir ao amor de Cristo, sendo todo dia manifesto? Como? Eu posso viver dia após dia correndo atrás dos meus anseios, só que eu estarei fadado dia após dia a me frustrar. Só que essa não é a mensagem do Evangelho. Essa não é a mensagem que Cristo veio nos ensinar. Não é? A mensagem é: tome a sua cruz e siga-me. E a graça dele vai nos bastar. Ou seja, eu renuncio, eu não busco os meus interesses individualistas, materialistas, e mesmo assim eu viverei uma vida plena e não serei frustrado, porque eu tenho uma perspectiva de vida estruturada no reino. Eu posso viver dia após dia, e dia após dia as portas se fecharem. Você pode viver dia após dia e ouvir diversos nãos sobre todos os seus projetos, sobre todos os seus sonhos, e ainda assim não se frustrar. Você quer novidade de vida? Você pode ouvir não, você pode não triunfar e ainda assim viver uma vida plena. Tudo depende da perspectiva. Se a sua perspectiva é o reino, a graça dele te basta, Cristo basta todos os dias. Mas vamos adiante. Leia comigo, verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eu não vou aqui especular. Entenda que onde a Bíblia se cala, a gente não especula. Tem muita gente que especulando, criando. Como que os olhos deles estavam fechados? Não importa. Os olhos deles estavam fechados. Eles não viram Cristo. É isso que importa. Se foi Deus que fechou, se foi a frustração que fechou, o fato é, eles caminhavam, questionavam um ao outro, Cristo estava ali interagindo com eles, eles não viram. É isso que importa. O fato é que a nossa vida, as nossas experiências cotidianas, tudo aquilo que nós absorvemos vai nos levando a um efeito em cadeia. Aonde havia ali questionamentos, indagações, gerou uma frustração, o próximo passo para esses homens foi levar-nos a ter uma percepção espiritual limitada. E isso é um perigo, porque no nosso cotidiano, se nós vivemos dia após dia numa condição de lamentação pela frustração, pelos anseios que nós projetamos em Cristo e não foram
atingidos. Isso vai nos levar a uma condição de amargura, de maneira a levar-nos a termos uma percepção limitada. Nós estamos com os olhos tão focados na frustração, na murmuração, no lamento, na amargura, daquilo que nós projetamos e não conquistamos, não atingimos, que nós corremos um sério risco, igreja, corpo de Cristo está caminhando ao nosso lado, no silêncio, falando lá no profundo da nossa alma, caminhando conosco, interagindo na situação, e nós estamos percebidos. Nós corremos um sério risco de vivermos tão enfadados pelas frustrações, tão limitados na nossa perspectiva de vida individualista, que Cristo está se revelando, interagindo, caminhando ao nosso lado, manifestando o seu amor, e nós vivemos dia após dia com o nosso coração amargurado, com uma percepção totalmente limitada. Não conseguimos mais se alegrar simplesmente pelo fato de Cristo estar caminhando ao nosso lado. Como será que está a nossa percepção hoje? Você consegue ver Cristo manifestando a sua paz nos momentos mais adversos da sua vida? Você tem essa percepção ainda? Você consegue perceber a graça de Cristo se manifestando na sua vida no momento que você se acha um homem ou uma mulher mais indigna? No momento que você se sente o pior homem ou mulher da terra, você consegue perceber que a graça é algo extraordinário, que não se limita à condição do homem. Será que nós estamos vivendo nesse ciclo de frustração, amargura, de maneira tal a não percebermos o Cristo no meio da igreja, não percebemos o Cristo tocando em nossos corações? Aí nós acordamos frustrados, amargurados, passamos o nosso dia frustrados, amargurados, e vamos dormir no fim do dia como se a dádiva, que é a vida, o dia que Ele nos deu, não tivesse valido de nada. Sabe por quê? Perspectiva de vida terrena. Eu respondo segundo os meus anseios, me frustro, não percebo Cristo. Mas eu quero chegar num ponto aqui desse sermão que é crucial. No meio de tudo isso, Cristo usou um método extraordinário para dar um significado novo para a vida desses discípulos. Cristo interagiu, eles não perceberam que era o Cristo, e aqui começou o processo de cura. Vamos para a Bíblia. Ah, Jesus. Vamos lá. Cristo interagindo com os discípulos. E Ele lhes perguntou: quais? Negócio extraordinário. Quais? Que pergunta simples, né? Quando eu li esse versículo, eu lembrei de algo que meu amigo Wagner fala sempre. Muitas vezes o ser humano só precisa desabafar. Sabe o perigo desse ciclo que nós vivemos? Vai criando camadas em nossos corações. Cada dia vai ficando mais duro. O Cristo interagiu, entenda que Cristo é uma pessoa, Ele vem se relacionar. O problema é que nós estamos imperceptíveis e não conseguimos interagir com Ele. Mas olha o que Cristo faz com esses discípulos. O que vocês estão divagando entre si? Qual é as suas indagações? Quais são? Parafraseando, fala para mim.
para o outro, como esses discípulos, questionando onde não deveria se questionar. Foram vãs palavras. Questionaram onde não tinha resposta. Indagaram um ao outro. Entenda que em determinadas questões espirituais, se a nossa perspectiva de reino está limitada, não adianta indagar. Quem está do nosso lado, não adianta ficar indagando a si próprio, se questionando. Quer curar sua alma? Quer regozijar de novo? Rompe esse ciclo. E abre o seu coração, desnuda a sua alma para Cristo. Eu fui curado assim, sabia? Posso te compartilhar essa experiência contigo? A minha alma foi lavada quando eu chorei desesperadamente diante de Cristo. Quando eu dobrei o meu coração, o meu joelho, abri meu coração e falei: Senhor, é assim que eu estou. São essas as minhas indagações, são essas as minhas frustrações. Eu pus para fora. Eu tirei as camadas que estavam no meu coração. Frustração, amargura, dureza. Eu abri meu coração para a presença dele se manifestar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou deixar você no silêncio aí 1 minuto. Consegue perceber aí no profundo da sua alma Cristo falando lá no silêncio, no âmago do seu ser? Qual é a sua frustração, filho? Qual é? Quais são as suas questões sem respostas? Ele é o autor da vida, ele criou o universo. Desnude seu coração diante dele agora. Você pode ficar 1 minuto aí em silêncio para ouvir Cristo bradando na sua alma? Pode. Faz esse exercício de fé agora. Entrega para Ele as suas frustrações. Não faça desse momento um momento efêmero de amanhã. Nós nos ocupamos com as nossas questões diárias e já esquecemos do culto que passou no domingo à noite. Faça desse momento um momento que verdadeiramente você tenha uma experiência real com Ele, você viu uma novidade de vida. Entrega. Deixa Ele se fazer percebido de novo de maneira tal que seu coração não se endureça mais. Aleluia. Deus maravilhoso. É interessante que Cleópas entregou tudo aqui, mesmo despercebido. Ele falou tudo. Já é o 3º dia. Nós esperávamos que ele remisse Israel. Aí começa o método didático de Cristo para tratar na alma desses discípulos. Aonde esses discípulos tiveram uma interpretação um tanto quanto defasada das Escrituras, Cristo foi lá na essência. Entenda que aqui o processo de cura, o Senhor não veio com subterfúgio para animá-lo. Não. O Senhor falou a verdade. Acompanhe comigo. Verso 25. E ele lhes disse, Cristo falando: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Explicava-lhes. Discípulos passaram a vida lendo as Escrituras, tiveram todo o ensino
ensino judaico. Sabiam de cor, né? Esperavam o Messias. Mas Cristo teve que vir interagir e explicar o real significado daquilo que estava escrito. É isso que dá adaptar o Evangelho a uma perspectiva de vida materialista. Quando a Bíblia diz que Cristo foi explicar que tudo aquilo que estava escrito de Moisés, dos profetas, ele explicou o Antigo Testamento inteiro, deu uma aula. Esse foi um método de cura. Esse foi um método para animar. Foi a verdade. Foi explicar o real significado daquilo que estava escrito. Foi explicar, abrir o entendimento daqueles discípulos de maneira a fazê-los entender que todas as profecias, todas as predições apontavam para o Cristo, o Messias. E que ele vinha com um propósito. Propósito eterno. Propósito de reino. Aonde eles estavam ali com uma referência absorvida por uma perspectiva de nação, Cristo os levou a entender que ele estava ali ressurreto para uma obra bem maior. E eis aqui um grande perigo da igreja contemporânea hoje. Não se escandalize com isso que eu vou dizer não, talvez é uma grande verdade. Nós vivemos uma vida tão superficial de entendimento, tão superficial de significado das Escrituras, que nós corremos o sério risco de passar anos e anos e anos se dizendo crente, religioso, e não entender absolutamente nada do real significado daquilo que está escrito, do real significado de quem realmente é o Cristo, do real significado de qual foi o propósito dele nessa terra, do real significado daquilo que ele ensinou, de passar anos ouvindo a palavra, adaptando ela à minha vida, às minhas questões individualistas. Viver uma vida totalmente sem significado e passar anos fadados ao fracasso, à frustração, porque não entendeu qual é o real significado da mensagem do Evangelho. Isso pode parecer algo simplório, algo banal. Será? Será mesmo? Se eu entendi o significado do Evangelho, eu aplico ele na minha vida e reflito isso nas minhas atitudes e escolhas diárias. Se eu digo que entendi o significado do Evangelho, entendi quem é o Cristo. Se eu digo que eu tenho anos de caminhada cristã, sei quem é Jesus, e a minha vida é pautada nos meus próprios conceitos formados, nos meus próprios desejos, as minhas escolhas diárias são focadas em satisfazer os meus desejos. Se eu não dou fruto, se eu não manifesto o reino, eu corro sério risco de ter uma perspectiva limitada e passar anos sem entender qual é o significado do Evangelho, passar anos sem entender qual é o real significado de um relacionamento com Cristo. Agora eu sou da sua vida, eu sou da minha. No meu dia a dia, você no seu dia a dia, manifesta o reino. Você toma a sua cruz e segue. A sua vida, ela é uma adoração contínua. Você adotou a adoração a Deus, a sua vida como sacrifício vivo. Você fez da adoração um estilo de vida. Ou adorar a Deus é assistir um culto no domingo à noite. Se a minha perspectiva de evangelho resume-se a um domingo à noite, eu não entendi nada. Não entendi nada. Não sei qual é o significado do Evangelho. Se no meu cotidiano, se naquilo que Deus colocou em minhas mãos para eu fazer,
se no meio da sua família, se na sua atividade profissional, acadêmica, não é reflexo do caráter de Cristo, sua perspectiva de reino está totalmente limitada. Você não entendeu o significado do Evangelho. Mas hoje Jesus está aí, falando no profundo da sua alma, para ressignificar a sua vida, a sua perspectiva. Eu já vou terminar. Leia comigo, por favor. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe. E eles, os estrangeiros, disseram: fica comigo, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e lhe deu. E abriram-lhes então os olhos, e conheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele no caminho nos falava, e quando nos abriu as Escrituras? Que método didático de ensino extraordinário! Que negócio extraordinário que Cristo se revela na vida dos seus. É interessante que nós estamos falando de homens que estavam em Jerusalém na crucificação. Viram Cristo. Não entenderam, mas viram. Tiveram contato com a mensagem do Evangelho. Por ter uma perspectiva limitada, estão a caminho de Emaús frustrados. Aí Cristo tem que se manifestar. Eles não perceberam que era o Cristo. E aqui ensinar de novo aquilo que eles viram, que já deveriam ter aprendido. Aí ele vai lá nas Escrituras, explica o real sentido de tudo aquilo que foi predito. E ainda assim, se não entendessem, ele vai aqui e dá um exemplo prático. Esse é algo extraordinário, maravilhoso do Evangelho. Porque Cristo não é simplesmente algo que está escrito. Aquilo que ele ensinou, ele viveu. Aquilo que estava predito foi consumado. Quando ele vai lá nas Escrituras e ensina, tudo aquilo que está escrito foi apontado para mim, tudo aquilo que estava escrito apontou para a obra redentora, o Messias. Agora ele vem aqui e usa o método para expandir o entendimento desses discípulos de uma forma didática, usando sua própria vida. Ou seja, aquilo que estava escrito se cumpriu, ele está ali presente, ressurreto. Quando a figura aqui do partir do pão, ele toma a condição de anfitrião daquela casa, ele parte do pão. Nesse momento, os olhos dele se abriram. Está figurando exatamente aquilo que ele fez. Quando ele fala: esse é o meu corpo, partido por vós. Ele está ensinando os discípulos: estava escrito e está consumado. Eu ensinei e eu vivi. Eis aqui o fato. É concreto. Vocês vêm, vocês vão estudar e vocês vão olhar para a vida de tudo aquilo que está escrito. Tem um fato, ele viveu. E o interessante é que a Bíblia vai falar que, nesse momento, os olhos dele foram abertos. Quando ele está ali, no seu método didático, tentando expandir a visão desses discípulos, mostrando a eles a sua própria vida, partindo o pão. E eles mesmos depois vão dizer: porventura não ardia os nossos corações. Naquele momento eles tiveram uma experiência que mudou a sua vida, conseguiram ter um relacionamento real com Cristo ressurreto ali. A questão é, não tem mensagem de autoajuda de Cristo aqui. Não tem. Você não está vendo Cristo falando: discípulos queridos, eu não remi Israel nesse tempo, mas pode ficar tranquilo, que eu vou colocar Roma pelos seus pés. Não. Ele se apresentou e bastou. Se Cristo não basta mais, nada mais vai bastar. Se você olhar a Escritura e entender que foi predito e consumado, e Ele é vivo, é real, está ressurreto, e abriu um caminho para nós termos acesso à presença do Pai,
Se isso não bastar, e isso não for motivo para nós refletirmos um com o outro e dizer: meu coração está ardendo, Cristo está aqui, ó. Nada mais vai bastar, não tem sentido, não tem significado. Podemos caminhar, procurar em todos os lugares, de diversas formas. Mas se Cristo não basta, nada mais basta. É interessante que essa obra, essa história termina de uma forma extraordinária. Porque onde havia frustração, leia comigo. E aqui eu vou finalizar, verso 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os que estavam com eles. Na mesma hora. Ou seja, eles estavam a caminhos de Emaús, indo para um sentido oposto de Jerusalém, onde estava toda a congregação, aquela comunidade cristã que estava se formando. Depois nós vamos, nesse mesmo, o Evangelho de Lucas vai finalizar, e vai ter lá um mandamento de Cristo dizendo: ficar em Jerusalém, que lá será refletido. Eles estão no sentido oposto do convívio religioso, indo para longe de onde estava o templo, da onde aconteceu os fatos da vida de Cristo. Cristo se manifesta, os olhos deles são abertos, e eles entendem que Cristo estava com eles o tempo todo. Eles entendem o significado do Evangelho. Mas isso não fica inerte. Não foi algo que eles receberam, tomaram para si, e não houve ali uma mudança. A Bíblia vai dizer que Cristo ficou na casa deles porque já era noite, era costume aqui não viajar na noite. A Bíblia diz também que a distância aqui de caminho de Emaús para Jerusalém varia em algumas versões de 11 a 12 quilômetros. Eles chegaram a Emaús. Cristo estava na casa deles. Ou seja, reflete comigo um pouquinho. Caminharam de 11 a 12 quilômetros, já era noite. O costume não era viajar à noite. Eles recebem a notícia e o coração exulta, de maneira tal que eles não conseguem ficar parados. Há aqui uma reação, eles imediatamente retornam a Jerusalém para compartilhar aquela experiência maravilhosa que mudaria a sua vida. Há aqui uma reação, uma mudança de perspectiva que adequou de novo a vida desses discípulos ao propósito do reino. Talvez se fosse eu, num momento como esse, à noite, andei 11 quilômetros, provavelmente não aguentaria nem ficar em pé. Eu ia ficar em casa, ia dormir, né? Ia para Jerusalém só de manhã, dormir a noite toda. Mas o importante é que o real sentido disso daqui, sabe o que é? Houve aqui uma transformação, houve aqui uma mudança. Quando seus valores foram invertidos, quando sua vida houve uma ressignificação, quando a sua perspectiva de vida em relação ao reino realmente chegou no ponto, no cerne, eles não conseguiram ficar da mesma maneira. Algo queimou em seus corações de maneira que eles tiveram que sair na mesma hora, retornar ao convívio e compartilhar daquilo que eles estavam vivendo. A nossa vida inevitavelmente vai refletir aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que nós expressamos é aquilo que emana da nossa alma. Se Cristo e eles se manifestou e eles reagiram de maneira tal, seus corações arderam, eles não aguentaram, não foi possível ficar inertes. Mudou-se a perspectiva de vida de maneira que eles tiveram que compartilhar daquilo
Será que nossos corações ainda ardem em nossas vidas? Em nossos corações, se tudo que há dentro de nós é frustração, amargura, é isso que vai refletir, é isso que nós vamos passar adiante, e baseado nisso que nós viveremos estruturados nossas escolhas. Mas se nós ainda conseguimos perceber a Cristo interagindo conosco, se é perceptível, se Ele nos basta, se a presença dEle é o motivo de nós acordarmos e dormirmos, se é a presença dEle que nos faz todo dia caminhar, é isso que nós vamos compartilhar, é isso que vai emanar do nosso ser, é isso que a nossa boca vai confessar, é isso que as nossas atitudes vão refletir. Talvez eu e você não refletimos a Cristo simplesmente porque nosso coração está tão cheio que não conseguimos mais absorver a presença dele. Mas eu quero dizer que tem um método didático de Cristo para dar um novo significado para vocês lidas hoje. Que nós vamos conseguir chegar a um nível de profundidade, entender que aquilo que está escrito e aquilo que foi consumado reflete a Ele, reflete isso no propósito, que as nossas vidas terão uma